Gente, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo porque eu tô num surto. Eu não tô conseguindo assimilar os meus pensamentos porque eu acabei de ler o livro Mallory. Eu não tô sabendo lidar, não tô sabendo lidar. Então, pra eu ter um pequeno ar e respirar fundo enquanto eu organizo minhas ideias, vamos rodar a vinheta, que aí eu começo a resenha desse livro. audiomarco.com Sabe, caiu aqui de paraquedas. Olá, o meu nome é Maria Clara e eu sou apaixonada pelo livro Caixa de Pássaros. Eu comprei o livro Caixa de Pássaros em 2016, se eu não me engano, e tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui em cima caso vocês tenham interesse em ver essa minha resenha. E eu tenho resenha do livro e do filme, porque eu fiquei muito empolgada quando a Netflix comprou os direitos para fazer o filme, e vou dar um resumo básico aqui para vocês. Eu gosto muito, muito, muito do livro, e o filme eu acho um filme ok. Tá, eu tenho algumas coisas que eu gosto muito no filme, outras eu já mudaria, então eu tenho algumas questões com o filme, mas hoje eu estou aqui para falar sobre a sequência de Caixa de Pássaros Mallory, que eu fiquei sabendo num pequeno surto que ia ser lançado. Na verdade, foi uma coisa muito louca, porque eu não fiquei sabendo desse lançamento até uma semana antes de lançar. Então foi meio num surto assim, eu fiquei sabendo que ia ser lançado numa sexta, e aí na quarta ia ser lançado, então eu já fiz a minha pré-venda do livro. E aí a Amazon, graças a Deus, a Amazon entregou no dia que foi lançado. Vou ser completamente sincera com vocês aqui, que eu não esperava que o livro fosse bom, porque eu tava vendo esse livro aqui mais como preciso ganhar dinheiro, quero fazer uma continuação, a Netflix tá interessada em fazer mais filmes, então vou fazer mais livros também. Eu tava bem com o pé atrás, eu tava torcendo pra eu pagar a língua e pra que seja bom. Felizmente eu paguei a minha língua, porque, minha gente, o livro é muito bom. É muito bom. Eu tô com um pouco de pé atrás de falar um pouco mais sobre o livro, porque a única coisa que eu sabia sobre este livro aqui era que o livro se passava 12 anos após os acontecimentos do primeiro livro e que se tratava sobre as relações pessoais dela com os filhos, lidando com o que estavam tendo que lidar ali. Acontecem várias coisas que eu não quero falar porque vai estragar a experiência de vocês, porque é uma surpresa atrás da outra e um acontecimento atrás do outro que é muito interessante de você acompanhar, principalmente pelo ritmo de leitura. O Josh Malerman cria esse ritmo desde o começo e é um ritmo acelerado, um ritmo de adrenalina mesmo, que você não consegue parar de ler e não tem uma folga, sabe? Até os diálogos, até as conversas, você fica muito... Meu Deus, o que vai acontecer agora? O que ele vai falar agora? Então, esse clima que o Josh Malerman sabe criar como ninguém, que é essa tensão, essa aceleração, essa angústia, adrenalina, é perfeito do começo ao fim. Vou começar falando um pouquinho sobre o que se trata esse livro, e eu vou falar um pouquinho sobre o final do último livro, então, caso vocês não tenham lido o último livro ainda, saiba que eu vou falar o final do livro, que é: eles chegam na escola para cegos. Então, no começo desse livro, a gente literalmente já vai chegar junto com a Mallory na escola para cegos e a gente vai acompanhar já a tensão. Gente, o livro começa num pau, mas começa num pau absurdo. Os filhos da Mallory já estão com 16 anos e estão naquela fase insuportável de adolescente, aquelas coisas, né? Adolescente, rebelde sem causa, desobedecer a mãe, eles querem ir para outros lugares e fazer novas coisas e desafiar as criaturas. Então, essa tensão e esse conflito entre a Mallory e os filhos são incríveis, incríveis, incríveis. E a adrenalina pura do começo ao fim, a escrita sensacional, os personagens muito bem desenvolvidos, você fica muito aflita com o jeito que o tom
O Tom é o filho da Mallory, então você fica muito aflita do jeito que o Tom trata a Mallory e o jeito que a Mallory trata o Tom. Então você entende os dois lados, você entende que os adolescentes precisam sair, precisam fazer coisas e, sabe, não adianta ficar segurando ele em rédea curta porque é adolescente, né? Então você entende o lado do adolescente, apesar dele ter sido bem babaca com a Mallory às vezes, tá? Mas você também entende o porquê que a Mallory faz isso e essa relação de você compreender o porquê que a Mallory é tão paranoica, o porquê que a Mallory é tão super protetora. Você consegue entender muito bem porque ela passou por muita coisa. A Mallory passou por tudo que ela podia passar e ela recebe novas notícias, ela recebe novas informações nesse livro que a fazem questionar tudo o que ela viveu, e é muito interessante ver como que o mundo está depois de 12 anos do que aconteceu no último livro, que foi o Caixa de Pássaros. É muito interessante ver as pessoas vivendo neste mundo onde tem essas criaturas 12 anos depois que elas invadiram a Terra. Quer dizer, a gente nem sabe se elas já eram da Terra ou se vieram de algum lugar. A gente não sabe nada sobre as criaturas e, sinceramente, essa é uma das coisas que eu mais gosto no Caixa de Pássaros e no Mallory. A gente fica sabendo um pouco mais sobre as criaturas aqui, mas não é a principal coisa. Inclusive, o Josh Malerman escreve várias vezes aqui no livro que o que a gente mais tem que temer mesmo são os homens e não essas criaturas. E aqui fica muito claro isso. Se você não tinha percebido isso no Caixa de Pássaros, aqui está muito claro isso. Porque o homem, na verdade, é a pior criatura que existe e faz a gente refletir sobre muita coisa. E eu gosto muito dessa história de não explorar tanto a fundo assim essas criaturas, e que as criaturas, por mais que sejam mega importantes nos livros do Josh Malerman, no Caixa de Pássaros e no Mallory, não são o foco principal, porque o foco principal são as relações entre humanas e as relações que as pessoas criam, e é muito bonito de ver, muito bonito de ler. Eu tenho uma pequena coisa que eu não sei se eu gostei muito no livro, porque eu sinto que o Josh Malerman, ele constrói muito bem as coisas pro no final ter uma catástrofe muito grande e um acontecimento muito grande que acontece tudo muito rápido, sabe? Aconteceu isso no Caixa de Pássaros, mas nesse aqui principalmente eu senti que a reta final ali é uma coisa muito rápida, muito... Parecia que não tinha tempo para explorar o suficiente, parecia que ele tinha um número de páginas para ser preenchido ali e não podia passar muito mais desse número de páginas. É mais ou menos até a página 200... até mais ou menos a página 200 eu achava que esse livro era melhor do Caixa de Pássaros, tá? Depois da página 200 eu já fui falando, sabe, algumas coisas eu não gostei desse livro. E eu gostei do desfecho, eu gostei muito do livro, vale super a pena mesmo, e eu já estou muito curiosa pra saber como que a Netflix vai adaptar esse livro. Mas teve alguns fatores neste livro que não me agradou muito, mas tudo bem, esses fatores não estragaram a leitura e não estragou a minha experiência também. Então, assim, cara, o livro é muito bom e eu tô muito feliz e aliviada de poder falar pra vocês que sim, o Mallory, a sequência de Caixa de Pássaros, é tão boa quanto o primeiro. Pode ser também que eu esteja falando isso pra vocês porque eu tava com uma expectativa muito baixa sobre esse livro. Então, quando eu leio alguma coisa que eu tava com uma expectativa muito baixa e essa coisa me surpreende, eu fico muito feliz, e pode ser que essa minha empolgação toda seja por isso, porque a minha expectativa realmente estava muito baixa. Eu sinceramente não sei se o Josh Malerman vai continuar escrevendo sobre o Caixa de Pássaros. Eu não sei se teria e se caberia mais, porque realmente eu achei que não caberia mais outro livro, e aí nasceu Mallory, que é simplesmente incrível. Então eu estou muito contente de falar pra vocês que esse livro é muito bom. E é isso, gente, eu estou
aliviada de finalmente falar que Mallory é um livrão, apesar de ter alguns aspectos que eu não gostei do livro, e eu infelizmente não posso falar quais são esses aspectos porque é spoiler. Então, caso vocês queiram conversar sobre o livro comigo quando vocês tiverem lido, me deixa aqui embaixo nos comentários, ou pode me chamar pelo Instagram que eu vou conversar com vocês. Mas eu queria pedir pra vocês não colocarem spoilers aqui nos comentários, ou se você colocar spoiler, deixa tipo uma tarja bem grande, tipo spoiler, e pula algumas linhas pra não acabar com a experiência de ninguém, tá? Então eu peço isso pra vocês, mas eu acho que eu falei tudo que tinha que falar, o que eu podia falar, o que eu queria falar, porque eu sinto que se eu falar algumas coisas pode estragar a experiência de vocês, pode estragar a surpresa e alguns acontecimentos que ocorrem nesse livro. Então, não quis mencionar mais sobre isso, mas é um livro muito, muito bom. Uma adrenalina absurda, muito bem escrito, a história é muito boa. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar aqui no box da descrição e no comentário fixado os links para vocês comprarem o livro, caso vocês tenham interesse em comprar. Então vai estar aqui embaixo o link para você comprar o Caixa de Pássaros e o Mallory. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no joinha que me ajuda muito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E obrigada por ter assistido, um beijo, tchau!